Diga aí, tem uma pergunta ou acabou? Estamos liberados? Vamos de perguntas. Primeiro... Porra, deixa eu abrir aqui os superchats da galera. Quero agradecer a excelente audiência. Batemos 7.700 pessoas. E hoje a gente ficou em primeiro lugar na internet. A semana tá só começando. Rapaz, os caras aumentou 9.000 seguidores em 6 horas. Que porra é essa? Cara, TV aberta. Foda, velho. TV aberta ainda, porra, bicho. E eu quero pedir pra você se inscrever, porque a gente vai fazer um churrasco domingo, né? Já estão convidados todo mundo que se inscrever, né? A galera do grupo. É aquele do Cris Garcia? Como é? É o Hotbard, né? Isso, a galera do grupo Hot, mas tá todo mundo convidado, não é isso ou não? Churrasco, eu vou patrocinar a picanha. Entendeu? E a picanha... E a linguiça pra todo mundo. E a linguiça. É domingo. Domingo. É domingo lá com o Cris Garcia, né? Não sei onde é, não. Vinhedo. É na roça lá? Não, você tá maluco? Fazer no interior, porra? Vinhedo é pertinho de São Paulo. Dá quantos quilômetros aqui? Ele tá confundindo. Domingo vai ser o churrasco que eu vou fazer. Ah, tá. A gente vai chamar a galera do grupo e organizar. Quando que é o do Cris Garcia em Vinhedo? Não sei, velho. Vamos conversar no grupo lá, se não traz esses caras pra aqui, não é isso? Botando a carne grátis de Júnior como atrativo, não é isso? O Arthur Viotti, 38, o Raul Sena fala que Bitcoin é bom pro governo, pois tira moeda empréstimo de circulação. Ele deu esse argumento aqui no Redcast. Eu não entendi. Vou explicar. E que a inflação real não corresponde ao M2, porque também tem que levar em conta a oferta versus demanda no cálculo. Qual a sua opinião? Rapaz, tem várias coisas que você pode utilizar na correção é o único critério objetivo de inflação é o aumento da base monetária. A maioria dos economistas de verdade, eles já reconhecem, né, que toda a inflação é um fenômeno monetário. Inclusive, pessoas que não são economistas, mas operadores do mercado, essa semana, inclusive, o Bassi, que é um Faria Limer, velho, falou que IPCA é mentira, não é isso? Claro que é mentira. Ele fala isso faz tempo. Claro, porque não mete nada. É mentirologia, que ele falou mentirologia, não é isso? Ele fala isso faz tempo. Pois é, nos Estados Unidos ele chama de arbitragem. Chama de perda fixa, né? Pois é. É isso. A única medida de inflação é o aumento da base. Eu concordo que isso não é o suficiente. O ideal é você utilizar o aumento da base e corrigir, de verdade, pela quantidade de riqueza que existe no país. O problema é que o Brasil, a quantidade de riqueza só faz cair. Então, o aumento da base teria que ser muito mais do que o aumento da base para compensar a perda de riqueza que esse país está vivendo. Hoje o Brasil tem um PIB real, em ouro, em dólar corrigido, em qualquer tipo de medida, muito menor do que o de 2011. O ápice desse país foi 2011, velho. Você entendeu o que eu tô dizendo? Que ano a gente tá? Só pra trás. Que ano a gente tá? 2025. Pois é. Então, tipo assim, o aumento da base não é o suficiente pra que você não perca. Você tem que conseguir isso e mais o que foi perdido de riqueza no país, não é isso? Porque o que acontece? O Murray Rothbard, ele definia a inflação como a expansão da base monetária sem lastro. Então, se você tivesse uma moeda lastreada em um ativo que tem valor real, como é o ouro, ou no caso o Bitcoin, que tem valor real por definição, simplesmente porque as pessoas demandam, então você tem o quê? Uma economia que, quando ela está crescendo, significa que as pessoas vão demandar mais do ativo real monetário para poder comprar o excedente de oferta de bens. Só que quando a expansão monetária está acima do que as pessoas realmente demandam como lastro da moeda, aí você tem um efeito inflacionário. Tem várias coisas que tem lastro e que tem valor intrínseco, tem valor de uso. Por exemplo, ouro e prata. Tá. Só que a inflação da prata é muito mais alta do que a inflação do ouro. A prata nominal hoje vale o que valia há 20, 30 anos atrás. Sim. É isso, tipo, se você considerar que a moeda, o dólar se desvalorizou absurdamente, a prata se desvalorizou absurdamente. É por isso que você pega estudo de séculos, de 2.000, de 3.000 anos, em praticamente todo o século, quem acumulou prata perdeu em ouro, quem acumulou cobre perdeu em prata. Por causa da elasticidade, não é isso? É da escassez. O pessoal tinha que ver aquele videozinho que você passa na palestra, né? Eu passo 7 vídeos de 7 economistas de verdade, não é isso? E mostra lá, inclusive, um que mostra a ideia do Império Romano, que ele ruiu, porque quando as pessoas pararam de confiar na moeda, eles começaram a diminuir a moeda para poder aumentar a base. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade, não é isso? Bitcoin mais que dobrou em 2023. Bitcoin mais que dobrou em 2024. Esse ano a ação que mais subiu na Bolsa Brasileira foi a que adotou o Bitcoin. O mundo inteiro, as empresas, os governos, tudo correndo para comprar isso aí. Se você quiser continuar financiando as viagens de Janja, sinta-se à vontade, não tem problema nenhum. Pode ir, meu irmão. Não tem problema nenhum. Seu filho, seu neto, se existirem, vão ter vergonha de você. Se você quiser fazer parte da nova nobreza, a sua nobreza vai ser medida pela sua capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. É isso. E a capacidade de adquirir bitcoins e mantê-los. Isso vai ser uma das medidas da nova nobreza. O Saylor fala, né, que o Bitcoin transfere renda das pessoas de alta preferência temporal para as de baixa preferência temporal, não é isso? E não é só preferência temporal. Tem a autocustódia
Para o cara entender escassez, elasticidade, a habilidade prática de gerar chaves offline, tem uma barreira. Se não existisse essa barreira, as Bitcoin Treasuries, as empresas que compram Bitcoin para vender ação, não valeriam muito mais do que o próprio Bitcoin que elas têm, não é isso? As pessoas estão pagando mais por quê? As pessoas estão pagando mais porque elas se sentem incapazes, inseguras de assumir a autorresponsabilidade de ter a chave dela, não é isso? Uhum. Você tem um código, você tem uma senha que se você perder, você perde o dinheiro. O cara não quer esse medo, ele prefere ter uma ação em algum lugar. É o comodismo da terceirização. Não, tem situações institucionais que isso é necessário. Por exemplo, se nosso síndico do nosso prédio... Por exemplo, vamos dizer que a gente vai botar o fundo de reserva do nosso prédio em Bitcoin. Você quer que o síndico tenha a chave do nosso Bitcoin? Não, né? Pois é melhor que ele compre uma ação que tem Bitcoin. Porque essa ação tem seguro, tem custódia corporativa e tal, não é isso? Sim. Tem situações que existe necessariamente a necessidade de ter uma custódia corporativa. A maior parte do dinheiro do mundo, ele não tá no nome de pessoas físicas, tá no nome de pessoas jurídicas que tem critérios, inclusive, de custódia, não é isso? Você não pode dar a chave a alguém, né? É por isso que existe que essas Bitcoin Treasuries, que essas empresas que estão comprando Bitcoin, estão tendo muito mais valor do que o próprio Bitcoin tem em caixa. Porque ele tá oferecendo uma solução. Existe um valor agregado em você vender a exposição a isso sem ter que passar o risco de fazer autocustódia, não é isso? É por isso que as pessoas aceitam o spread bancário, é o mesmo motivo. Acabou, game over? Tamo liberado? Visceral, calma. Se você montar uma equação Adão mais pecado primordial, a história da humanidade é essa. Pessoas serão condenadas, a Bíblia afirma isso objetivamente. Logo, Deus fez esse teatro todo sabendo que bilhões seriam condenados. O que você acha disso, Cogos? Sabia, Jesus disse que a maioria ia pro inferno, velho. É. Mas o que ele tá falando é... Ele tá querendo dizer que Deus, na verdade, fez tudo de propósito pro ser humano se dar mal. Não, ele deu uma oportunidade, mas a maioria não quer, velho. A maioria das pessoas quer céu ou inferno. Inferno? Só quer inferno. Ele deu uma chance, velho. O homem, ele tem essa natureza corruptível pelo fato de ter livre-arbítrio, de ser uma criatura carnal, certo? Então, tudo que Deus faz, isso é um dogma teológico, é o melhor que ele pode fazer para que o seu plano resulte no maior bem. Então, o que acontece? Quando Deus permitiu o pecado de Adão, ele nos deu o maior bem de todos, que foi a encarnação de Cristo. Isso Santo Agostinho fala, Félix culpa de Adão. E aí, não dá pra saber realmente quem e por que especificamente vai pro inferno. O que dá pra saber é que Deus escolheu o caminho que maior exaltaria os escolhidos. Então, ele tá falando aqui assim, ó. O sim de Nossa Senhora, o sacrifício de José, esses que são escolhidos serão exaltados, é isso? Ele tá falando assim, ó, Deus bíblico pode ser considerado um programador e o Deus que domina todas as variáveis possíveis. Logo, Adão foi um ser humano que, possuindo todas as características dadas por Deus, está fadado ao pecado. Não, ele não tá fadado ao pecado, ele tá negando o livre-arbítrio. Também acho. Inclusive, na última vez que vocês estiveram aqui, né, um dos debates que pegou fogo foi sobre a questão dos dogmas marianos, né? Virgindade de Maria, Jesus tinha ou não irmãos. Semana passada a gente teve um debate que foi com um católico, que foi o padre José Eduardo, e um teólogo, Victor Fontana. E eles debateram sobre isso. Eles estão meio que conciliando ali a ideia de que realmente Maria é mãe de Deus, mãe de Jesus, e só teve um filho. Mas claro, a virgindade dela é perpétua. E ela teve um filho sem dores no parto. Por isso que aquele documentário Chosen lá é herético. Que mostra a Maria tendo dores no parto, coisa que ela não teve. Por isso que os católicos não gostam. Católico mesmo odeia esse negócio. Entendi. Bom, mas é isso. Vamos pro próximo. Melhor dupla. Já acompanho há muito tempo e me converti por causa do Cogos. Muito bom. A religião do libertarianismo. A religião e ao libertarianismo. Glória a Deus. Então, comprei o livro e me tornei bitcoiner. Obrigado aos dois. Que legal. Nossa honra, né? O cara tá tríplice coroado. Nossa honra. O cara tá tríplice coroado. A fé católica, a ética libertária e o Bitcoin financeiro. O Faz Paraíso falou o seguinte: Bolsonaro liberou o porte de arma para todos os CACs e os delegados desobedeceram o decreto em Montim. Bolsonaro deixou o povo trabalhar na pandemia e o policial concursado desobedeceu e foi lá prender o trabalhador. Esses foram os mesmos corruptos que obedeceram os fariseus e prenderam Cristo. Bolsonaro deu a ordem, quem não cumpriu foi o funcionário público, com estabilidade garantida, e se forçar, eles se juntam todos contra você. Alguém acha que é possível mudar o Brasil com essa Constituição garantista? A norma que houve deu autonomia aos estados e municípios, não é isso? Ele não deu ordem nenhuma a ninguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele propôs e sancionou a norma de emergencial que deu autonomia para os estados e municípios fazer essas merdas, não é isso? Cara, no direito tudo é hermenêutica.
Você falou, olha, o lockdown viola o princípio constitucional do direito de ir e vir. Acabou. A lei injusta não se cumpre. Acabou. Era só não prender o coitado do cidadão que tava querendo trabalhar na ditadura sanitária. Rapaz, o tranca tudo e a focinheira. Sem contar a vacina experimental, que isso não é vacina. Rapaz, foram os maiores crimes contra a humanidade do século XXI, velho. Esse é verdadeiro genocídio. Rapaz, se for um negócio assim, tipo, nós precisaríamos de uma desnazificação pra eliminar os falsos médicos, os falsos juízes, as pessoas que colaboraram com esses crimes, eles tinham que ser afastados, bicho. Tinha que ter um Nuremberg libertário, cara. Rapaz, o cara não precisa nem ser libertário pra concordar que essas normas, até um cara positivista, um cara que acredita nas 4 linhas, até um cara que acredita na lei mesmo positiva, tinha que admitir que esses caras cometeram crimes contra a humanidade, bicho. Por isso que eu não tenho... O quê? Por isso que, ó, vou falar um negócio pesado, cara. Eu não tenho a menor pena do Pirula. E se fosse você, não falava isso não, hein? Tá. O pessoal ficou bravo comigo porque eu falei... Eu perguntei, só me perguntei se ele tava no particular ou ele tava no SUS. Até os seus, cara, até os seus cabelos você são quer uma coisa contados. Até os fios de cabelo seus são contados antes de você nascer, não é isso? Tudo que acontece é porque tinha que acontecer, né? Você quer uma coisa que me deixa... Quer uma coisa que me deixa furioso? É o cara defender a obrigatoriedade do negócio lá pra criança, cara. Não foi porque ele falou do Olavo, não? Quantos pais acreditaram nele e empurraram no filho por causa dele? Quantas crianças vão morrer por causa disso? Ó, não, quantas crianças nunca mais vão ter um aprendizado normal porque pessoas que acreditavam que ele era um cientista de verdade, era alguém que falava alguma coisa, tirou o filho da escola, deixou do filho conviver com outras crianças, meteu focinheira no filho pro filho não se... Quantas pessoas tiveram pra sempre o desenvolvimento delas descomprometido por causa disso? Terrível. Ó, que se faça a justiça divina.